Olá, boa noite, né? Para quem estiver assistindo aí depois, estou sozinha por enquanto. Pessoal, então hoje nós estamos na nossa última aula de Tecnologia das Construções 2. A gente está fechando a nossa unidade 4, então é uma parte final, né? Então a aula vai ser menorzinha, um pouco mais tranquila em si. Eu vou conversar com vocês também sobre a prova, então contar como que ela vai acontecer, como que vai ser essas diretrizes, né, certinho. E a nossa prova vai acontecer na semana que vem. Além disso, né, pessoal, hoje é o prazo do trabalho, então nós temos um trabalho só que está rolando nessa disciplina, e esse trabalho fecha hoje à meia-noite, tá? Ele vai valer 1.500 pontos, né? E é um laudo diagnóstico, né, de diferentes situações ali que estão acontecendo em algum local, ou se vocês quisessem, vocês poderiam também pegar um laudo, fazer um laudo, né, da sua própria residência, de alguma obra que vocês têm acesso, juntar duas obras diferentes, para conseguir um número de quantidade de problema em si e fazer essa análise. O que a gente vai conversar hoje na última unidade? A gente estava entrando na parte de controle de qualidade, então falamos bastante sobre o sistema de gestão, falamos sobre as diferentes ferramentas, né, para estar criando um sistema de gestão em si, fazer essa montagem. Falamos sobre controle de material, né, na última aula, então como que é montada uma ordem de compra, como que ela funciona, né, quais são as coisas que a gente tem que se atentar nesse sentido. E hoje a gente vai, então, avançar aqui nessa parte. A gente chegou a iniciar, né, esse começo aqui. Eu vou dar uma retomada. Então, a gente falou um pouquinho das normas técnicas, das atribuições de cada profissão. E aí conversamos sobre o projeto, que seria uma parte inicial, né, em si, que também precisa de um controle de qualidade. Então, de fazer essas escolhas de materiais e método pensando no que o cliente vai estar querendo utilizar, em como vai ser esse processo, né, de confecção do projeto em si, e como que a gente vai querer que esse projeto funcione depois, a hora que ele estiver pronto. Então, trazer essa funcionalidade do local. E aí a gente conversou sobre alguns fatores relacionados à sustentabilidade. Então, além da gente, claro, levar em consideração a orçamentação, a necessidade do nosso cliente, o que a gente vai ter de opção aí para estar trabalhando, né, dentro da região em relação a materiais, a gente tem também, claro, a necessidade de pensar em alguns fatores diferenciados, e um desses fatores seria que a gente está pensando, por exemplo, na parte de sustentabilidade. Então, hoje a gente já tem algumas obras, né, que trabalham com esse objetivo de pensar na sustentabilidade em si, tanto para a construção final e a maneira como ela vai funcionar, quanto no processo construtivo, então na escolha de materiais, no processo de confecção, né? E aí eu trago como exemplo para vocês aqui os painéis solares, né? Deixa eu pegar eles aqui. Deixa eu pegar numa residência, né? Então, como exemplo de um tipo de utilização, né, que acontece aí em estruturações, já pensando com um foco diferente, com esse foco da sustentabilidade, então, trazer a opção dos painéis solares, trazer, né, uma confecção em si de equipamentos e de elementos complementares que seja pensado para trazer uma sustentabilidade, para trazer um pensamento sustentável, para fazer essa funcionalidade do local estar mudando ao longo do tempo, né? E a gente conseguir otimizar nesses novos aspectos. Cheguei a falar para vocês em outras aulas, né, que a nossa indústria aqui, a parte de construção civil, é uma das indústrias que mais gera resíduo. Então, é uma preocupação que a gente tem, né, de aos poucos ir difundindo dentro da nossa área elementos que sejam um pouco mais sustentáveis, que sejam um pouco mais duráveis em si, que não tenham uma produção de resíduo excessiva, que não gerem, né, tanto gasto ambiental ali para o nosso planeta. Um exemplo aqui seriam os painéis solares. E aí a gente conversou, né, também sobre a compatibilização. Então foi aqui que a gente terminou na semana passada.
Nessa parte de compatibilização não tem como, né, pessoal, a gente não pensar no projeto e trazer esse objetivo de ter uma conversa entre profissionais, de ter uma troca de informação, de conseguir aos poucos evoluir um desenho de projeto e também as demais informações, então seja o sistema de gestão, o processo de realização da obra, para a gente conseguir o quê? Aos poucos ir melhorando principalmente a qualidade final da obra em si e aumentar a sua durabilidade. Então, o trabalho, né, que foi passado para vocês, ele mostra muito, evidencia quais são os problemas que vão ser gerados numa estrutura normal e como que a gente consegue reduzir um pouco essa quantidade de problemas, essas manifestações patológicas, tendo um planejamento, evitando situações de improviso, né, pensando em como que os materiais vão trabalhar em conjunto, como que os projetos convencionais aí e os complementares vão se unir para gerar uma estrutura só. Então, a parte de compatibilização é, sim, bem essencial. E aí a gente fechou falando do BIM, né? Esse conceito BIM é onde a gente consegue fazer esse desenho aí, né, em 3D, fazer essa junção de diferentes elementos, tanto a parte arquitetônica, estrutural, projetos complementares, hidrossanitário, elétrico, né? E qualquer outro projeto aí que esteja envolvido, para a gente detectar principalmente situações de conflito, que é o que a gente chama do clash detection. Então a gente consegue detectar esses problemas antes de ir lá para a obra, antes de realmente realizar um procedimento, né, em si. E quando a gente faz esse processo aqui inicial, a gente consegue evitar situações de gastar material lá na frente, de gerar uma manifestação patológica, de gerar um ponto de fragilidade, né? E consegue garantir essa durabilidade por mais tempo da nossa estrutura. Aí, meu povo, sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, a gente vai fazer um fechamento aqui, conversando um pouquinho sobre controle de materiais. E aí, uma das coisas, né, que faltou a gente comentar naquela parte de gestão de qualidade é conversar sobre quais são os aspectos que vão entrar ali, né, nesse sistema de avaliação das construções, que é o SIAC, que é, né, regido aí pelo programa de Habitat. E aí, através do SIAC, nós definimos o quê? Quais são os aspectos pelos quais a construtora é responsável no processo de gestão. Então, o que a gente tem que gerir lá numa obra? O que a gente precisa levar em consideração e analisando os processos, fazendo essa verificação no dia a dia? Nós temos aqui alguns, então são vários aspectos da obra, praticamente toda a obra, né, iniciando ali na fundação até a gente vir para a parte final, precisa o quê? Estar sendo complementada através de um sistema de gestão para a gente garantir, né, que esses processos estejam acontecendo da melhor maneira, que a gente esteja gastando menos material, que esteja produzindo uma estrutura com qualidade. Então, entra lá, fundação, aí a parte de estrutura em si, então execução da forma, da armadura, concretagem das peças estruturais e da alvenaria estrutural, se tiver alvenaria estrutural, execução da alvenaria de vedação ou de divisória leve, se for um caso de um drywall, né, que a gente vai fazer um fechamento com painel, revestimento interno e externo em ambientes secos e úmidos. Aí vem lá, execução do contrapiso, revestimento de piso interno e externo em ambientes secos e úmidos, forro, impermeabilização e cobertura, né? Impermeabilização da cobertura e impermeabilização dos outros elementos ali que podem estar em contato com água, que são normalmente os que estão ali em contato com o solo, né? Para a gente não ter essa captação de umidade. Serviços relacionados às esquadrias, execução do guarda-corpo, execução da pintura interna e externa e instalações elétricas, hidrossanitárias, gás, bancadas, louças e metais sanitários. Então, todas essas diretrizes aqui são o que eu preciso estar gerindo. Eu tenho que estar gerenciando esses processos ao longo da minha obra. Então, se vocês olharem, né, o SIAC ele dá para a gente algumas definições que são abrangentes, que são gerais. A gente vai o quê?
montar sistemas de gestão e trabalhar com aquelas ferramentas para a gente conseguir ir, né, fazendo a gestão ponto a ponto. Então, dar uma dividida, abrir um pouco mais, deixar um pouco mais específico e mais minucioso. Mas, no geral, pessoal, a gente precisa o quê? Acompanhar a obra inteira. Então, fazer esse cuidado, né, da realização dos processos para a gente garantir uma durabilidade da nossa estrutura por completo. Saindo daqui, né, pessoal, então ainda na parte de controle de materiais, se vocês olharem, né, uma das nossas preocupações maiores é a parte de concretagem. É a parte da estrutura em si. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre essa parte de controle do material e de como que esses materiais vão estar, né, evoluindo aí para frente. Então, aqui nós temos hoje sobre 2 materiais principais. E esses materiais são o concreto e o aço, né? Então, trabalhando com a parte concreto armado em si. E aí, quais são os testes que são normalmente realizados em concreto? Então, em concreto, nós temos um ensaio que é feito no estado fresco e nós temos um ensaio, aqui a gente vai trazer 2, na verdade, que podem ser realizados no estado endurecido. Então, esse primeiro aqui que a gente vai comentar é um ensaio que é realizado no estado endurecido. Para que a gente consiga realizar esse ensaio no estado endurecido, então fazer com que o concreto endureça em si, a gente faz a moldagem de alguns corpos de prova. Então a gente pega uma quantidade da mistura de concreto e coloca em alguns moldes para a gente conseguir levar isso para o laboratório e conseguir definir as suas características, a característica do concreto. Quais são os nossos corpos de prova? Então, os corpos de prova, pessoal, eles têm formato cilíndrico e aí eles podem ser de tamanho 5 centímetros por 10, 10 por 20 e 15 por 30. O 5 por 10, normalmente ele é utilizado para argamassa, então ele é pequeno, né? Ele tem mais ou menos essa altura. O 10 por 20, ele é um material que é utilizado normalmente. Então, o 10 por 20 é o nosso tamanho padrão, é esse aqui. E o 15 por 30 vai ser um corpo de prova já grande, né? Um pouco maior. Normalmente a gente utiliza o 15 por 30 quando a minha brita que está presente no concreto é muito grande, e aí a gente precisa garantir essa homogeneização, esse adensamento ali naquele espaço. E também quando a gente está com uma obra que tem um grande porte, então quando está usando um concreto mais pesado, tipo um concreto massa, que são concretos aí que usam dimensões de brita já fora do comercial, são dimensões muito grandes. Aí a gente trabalha com corpos de prova maiores, tá? O comum da gente fazer é o corpo de prova 10 por 20. Esse aqui. Esse baita. E como que é o processo de fazer o corpo de prova? Então, a normativa, né, que traz essa confecção do corpo de prova, ela vai trazer pra gente, né, essa normativa aqui, a 5738 de 2016, que o corpo de prova deve ser montado utilizando 2 camadas. Então, a gente vai colocar uma meia camada de concreto, então até a metade do corpo de prova, e aí nós vamos adensar esse corpo de prova. Como? Esse processo de adensamento aqui, pessoal, ele é manual. Então, a gente vai adensar utilizando uma haste metálica e vai aplicar 12 golpes. Então, tá lá o corpo de prova, a gente vai pegar a haste metálica e vai fazer uma aplicação de 12 golpes para adensar o concreto. Aplicou os 12 golpes, preenche o resto do corpo de prova, aplica mais 12 golpes na segunda camada, rasa a superfície do corpo de prova e deixa ele secar. E aí o ideal, pessoal, é que essa confecção dos corpos de prova seja feita pela mesma pessoa. Por que ser feito pela mesma pessoa, né, pessoal? Porque a força e a movimentação da pessoa interfere. Então, eu vou fazer os golpes, né, com uma certa força, com uma certa movimentação, outra pessoa vai fazer com outra força, com outra movimentação. Então, o ideal é que todos os corpos de prova sejam adensados pela mesma pessoa, certo?
E aí, quantos corpos de prova que a gente faz? A normativa de resistência à compressão, que é o ensaio para o qual a gente vai utilizar esses corpos de prova, né, o ensaio principal, ela pede 2 corpos de prova. Então, 2 corpos de prova por idade de rompimento. Então, normalmente a gente trabalha com uma resistência à compressão aí que vai ser obtida aos 28 dias, ela pode ser obtida antes, eu vou mostrar para vocês ali. Mas, para fazer a resistência em si, a normativa pede 2 corpos de prova. Eu, pessoalmente, e todo o pessoal da área de pesquisa, né, que estuda material em si, e as concretezas também, é interessante, ao invés da gente fazer 2 corpos de prova, se for possível, fazer 3, para a gente conseguir ter uma média estatística e entender o comportamento do nosso concreto. Então, pensa aqui comigo. Tô lá, fiz a moldagem, né, dos meus 2 corpos de prova. E aí eu levei eles para laboratório e um deles deu resistência 15 MPa. O segundo, então esse é o primeiro. O segundo foi quebrado e deu resistência 40 MPa. A normativa permite que a gente pegue o maior. Mas eu vou ficar seguro de que todo o meu concreto vai ter 40 MPa? Então, o ideal é a gente tentar trabalhar sempre com 3 corpos de prova, tá? Não trabalhar só com o mínimo da normativa, porque aí eu consigo tirar essas dúvidas. Por que chegou nesse 40, por exemplo, né? Ele pode ter chegado no 40 porque a pessoa que adensou esse corpo de prova com mais força. Então, fez, né, mais força nos golpes, ou fez mais golpes do que o que a normativa pede, né? Ou é um corpo de prova que eu dei sorte de pegar num local que estava bem denso na hora de quebrar. E o outro corpo de prova pode ter sido feito normal, ou aquele outro pode ter dado problema. Então, ele pode ter dado muito baixo porque a pessoa não adensou direito, né? Já estava cansado no processo de adensamento e daí não fez o adensamento completo, ou porque teve alguma bicheira que ficou ali naquele espaço, ficou um corpo de prova um pouco mais poroso. Então, a gente precisa o quê? Ter um limiar, né? Então, vamos dizer que eu venho aqui e aí eu tenho um terceiro corpo de prova. E ele tem, né, resistência, ele foi quebrado, ele tem resistência 35. Então, a gente sabe que aquele primeiro ali provavelmente deu ruim. E eu posso retirar ele da minha conta, não preciso levar ele em consideração. Ou, vamos dizer que eu fiz o terceiro e ele deu 17. Opa, então esse aqui tá fora. Então, ele tá muito além e a gente precisa, né, trabalhar com uma resistência um pouco menor, que é o que está acontecendo mais vezes naquele concreto. Então, a gente consegue, com 3 corpos de prova, né, fazer essa análise. Além do adensamento manual, né, pessoal, a gente pode também usar uma mesa vibratória para auxiliar nesse processo de adensamento. Então, principalmente quando a gente trabalha com corpos de prova maiores, né, como esse corpo de prova de 15 por 30, aí a gente utiliza uma mesa vibratória. Desculpa. A gente utiliza uma mesa vibratória para fazer esse adensamento do material, para que ele, né, se organize ali no corpo de prova. Depois que a gente faz essa montagem em si, né, do corpinho de prova, ele vai secar. Então, ele vai secar, e aí esse tempo de secagem, né, de hidratação dele até ele endurecer, em torno de 24 horas. Se tiver um dia muito frio, muito chuvoso, pode levar até 48 horas, né? Para fazer essa secagem completa. Aí a gente vai retirar ele do molde. Então, tira ele de dentro desse molde aqui. Desse aqui. Retirando ele, nós vamos fazer o processo de cura. Então, assim como na estrutura completa, né? A gente precisa fazer o processo de cura para garantir que os meus elementos estruturais se hidratem, né, para garantir que a água fique dentro da mistura e que ela faça esse processo de hidratação. Aqui a gente também precisa garantir esse processo de cura. Como que a gente faz o processo de cura aqui? Nós podemos utilizar o que a gente chama de uma câmara úmida,
que é meio como se fosse uma estufa ao contrário, pessoal. Então, é um local no laboratório, né, um espaço, onde a gente tem uma temperatura aí mais ou menos de 23 graus Celsius, mas nós temos uma alta umidade. Então, ali tem acima de 95% de umidade, é um local extremamente úmido. Consequentemente, a gente consegue manter a umidade dentro do corpo de prova e a água não vai ser perdida para o ambiente de maneira muito rápida, né? A gente consegue proteger nesse sentido. Além da gente fazer na câmara úmida, então vamos dizer, não tenho a câmara úmida, o que eu faço? Eu coloco num local com água, então eu faço, monto um balde com água e coloco os corpos de prova dentro, deixo num local ali, numa baia cheia de água e coloco os corpos de prova dentro, então eu deixo ele submerso. E aí ele está em contato com a água, também a evaporação vai ser mínima, né? E a gente consegue garantir um processo de hidratação completo. Até quando que eu deixo na água? Até o rompimento. Então, até o dia do ensaio, a gente deixa esse material na água, né? Não tem por que tirar antes, certo? E aí, depois que eu fiz o corpinho de prova, né? O que a gente vai fazer na sequência? A gente vai trazer as situações de rompimento. Então, a gente vai fazer o ensaio de resistência à compressão e eu vou mostrar uma variação aqui para vocês, né? Que é o ensaio de módulo de elasticidade. Como que a gente faz esse processo? Então, galera, mesmo que a gente tenha um corpo de prova que foi muito bem feito, que ficou lindo, que ficou super bonito e tal, né? Que tá com a sua base ali bem lisinha e a parte de baixo também bem lisa, a gente vai precisar trazer uma linearidade para essas duas superfícies. E aí, para trazer essa linearidade, na hora da passagem de carga, a gente faz a montagem de... a gente utiliza, né, um material deformável. Então, utilizamos um disquinho de neoprene. Neoprene vai ser um tipo de borracha, né? Mesmo. E esse neoprene vai o quê? Vai segurar essas deformações em relação a essa rugosidade que pode ter ficado ali na superfície. Então, mesmo que o meu corpo de prova não fique bonito, né, 100%, a gente pode utilizar um disquinho de neoprene na parte de baixo e na parte de cima para conseguir linearizar um pouco as cargas e para garantir que o meu corpo de prova se rompa da melhor maneira. Além de utilizar, né, o processo do neoprene, eu posso utilizar um outro processo, que é o processo do capeamento. Essa palavra que tinha me fugido. Capeamento. Então, a gente faz isso aqui, ó, a montagem de uma capinha na superfície do corpo de prova com uma pasta de enxofre. Então, vai aquecer o enxofre para ele ficar maleável e aí vai aplicar na superfície do corpo de prova, na parte de cima e na parte de baixo, para linearizar essas bases. E aí vai deixar secar, né? Ele seca rápido e aí ele fica uma capinha dura. A hora que for aplicada a carga, essa capinha vai quebrar e não vai fazer diferença na hora do nosso ensaio. É só realmente para a gente trazer uma situação linear. Lembrando, pessoal, que esse processo de mexer com enxofre, né, é um processo bem complicado, bem tóxico. Então, ele tem que ser feito em estufa, por um profissional que esteja todo equipado, então que esteja com EPI, com máscara, certinho, porque o enxofre é um material tóxico, né? Os gases que ele solta são tóxicos quando ele está sendo aquecido. Então, ele é um material aí bem complicado de ser mexido, tá? Então, tem que ter um cuidado nesse sentido. Não dá para fazer em qualquer lugar, certo? Tem que ter um local específico para fazer o processo de capeamento, se essa for a escolha, né? Na hora de linearizar o corpo de prova. Eu já vi acontecer uma situação de ter que evacuar um laboratório por causa de queima de enxofre. Então, sim, né, importante ter esse cuidado e limpar a tubulação ali quando o gás de enxofre está soltando, porque ele fica preso dentro da tubulação em si, né, de retirada desse ar, e aí pode causar, né, situações de incêndio um pouco pra frente, e daí fica um cheiro bem legal, aquele cheiro de ovo podre bonito que o enxofre tem.
Antes da gente avançar, alguém já fez corpo de prova? Dos que estão aqui? Já moldaram? Já viram fazer? Já conhecem? Não? Galera, então antes da gente falar do ensaio dele fresco, né? Vamos falar do endurecido já direto. Eu tendo esse corpo de prova e ele tá colocado lá numa câmara úmida, ou ele tá numa situação ali de cura, num balde, né? Num local com água. No dia do rompimento, eu vou realizar um ensaio que a gente chama de resistência à compressão axial. E esse ensaio ele tem uma normativa, que é a normativa 5739. E ela foi atualizada em 2018. Então, como que a gente realiza esse processo? A gente vai ter uma prensa, vai ser essa prensa aqui, né, parecida com essa aqui. A gente vai posicionar o corpo de prova. Então, pegar o corpo de prova e vai fazer a aplicação da carga na base do corpo de prova. Então, sempre na base do corpo de prova vai fazer essa aplicação. Por isso que a gente precisa linearizar as suas superfícies para conseguir fazer essa aplicação de uma maneira linear e ter um bom rompimento. Então, aqui estão algumas opções de rompimento, né? Rompimento pode acontecer dessa forma, fragmentar todo o meu corpo de prova. Pode acontecer assim, de forma diagonal, pode não chegar a abrir por completo. E a gente tem daí o último rompimento aqui, que é um rompimento que não é linear. Esse rompimento aqui, né, ele foi feito de forma errada, então a fissuração dele tá só aqui do lado. É um rompimento que vai dar um valor estranho, provavelmente a gente vai ter que eliminar esse valor. Nesse processo de aplicação de carga na prensa, a gente vai fazer o quê? Nós vamos aplicando força, né, em si, então vai ser força sobre área. Então, qual vai ser a área? A área da base do corpo de prova. Então, tá lá o corpinho de prova, de concreto. A gente vai fazer aplicação na área da base. Então, essa base vai fazer diferença, né, para a gente conseguir a nossa resistência à compressão. Então, galera, a resistência à compressão vai ser uma relação entre a força que está sendo aplicada sobre área. Força sobre área é o quê? Tensão. Então, a resistência à compressão do concreto, ela é um tipo de tensão. Ela não é só força, ela é força sobre área, na área da base, tá? E aí a gente vai conseguir o nosso resultado aí de resistência à compressão, que é o valor que a gente conhece, MPa. Por que é importante a gente conhecer esse valor, né, dentro dessas estruturas? É importante a gente conhecer o valor porque esse valor em si ele vai ser utilizado para a gente fazer o cálculo dos elementos estruturais. Então, é com esse valor básico que a gente faz o cálculo da viga, da laje, dos pilares, né? Quanto de armadura que vai ser necessário, todo esse processo. Então, a gente precisa conhecer como que o meu concreto vai estar se comportando e qual vai ser a sua resistência. Esse valor que a gente utiliza, né, como valor básico, para a gente conseguir chegar, né, conseguir utilizar ele para fazer os nossos elementos estruturais, ele é obtido aos 28 dias. 28 dias. Deixa eu pegar um gráfico aqui, só um segundo, que eu tenho para vocês. Tá na minha outra matéria. Eu mostro a resistência aqui. Não é esse. Acho que é esse aqui.
Aqui, resistência do concreto. Então, pessoal, é definido por algumas pesquisas, né, que foram feitas na área de materiais de construção, que para o nosso material concreto, a gente vai considerar uma resistência de 100% que vai ser atingida aos 28 dias de hidratação. Então, depois que o material concreto vai se hidratar, vai secar e vai sofrer esse processo de cura, aos 28 dias a gente tem o que a gente chama de um crescimento de 100%. Então, a gente trabalha com esse valor para conseguir fazer, né, o projeto estrutural em si. A gente trabalha com FCK aos 28. No entanto, né, não quer dizer que o meu concreto não continue hidratando depois dos 28 dias e não vá aumentando de resistência. Ele aumenta sim de resistência, só que em comparação com esse crescimento inicial, né, nesses primeiros dias, o crescimento é muito mais brando, tá? Então aqui a gente tem um crescimento bem grande. Aqui, a partir dos 28, ele ainda cresce, mas é quase que estabilizado, então ele cresce muito pouco. Por isso que a gente considera o 28 100%. Beleza. Mas, professora, eu não tenho 28 dias para fazer, né, a análise do meu concreto. Eu preciso dessa resposta para ontem. Então, eu quero, né, já saber se o meu concreto está funcionando, eu preciso já montar as minhas estruturas, eu preciso analisar se essa mistura está funcionando para eu ir para frente. Então, eu posso fazer um rompimento com dias anteriores, fazer esse mesmo ensaio, esse mesmo procedimento, só que ao invés de eu deixar curando lá por 28 dias, eu vou deixar ele curar por 1 dia, por 3 dias, por 7, por 14, o tempo que eu puder deixar. Então, eu consigo fazer esse rompimento antes, desde que daí eu faça uma proporção. Então, por exemplo, aos 14 dias, o meu concreto vai ter mais ou menos uma hidratação de 80%. Então, eu posso fazer uma projeção para analisar quanto, né, de resistência à compressão que ele vai ter aos 28 e ver se o meu concreto está no caminho de chegar ou se, né, não vai chegar, se vai ficar muito abaixo. Aí a gente consegue já fazer uma primeira análise. Então, é muito comum que em locais onde a gente precisa de respostas rápidas e de evolução do material, né? Então, por exemplo, concreteiras, locais de elementos pré-fabricados, né, em si, que a gente precisa de uma resposta rápida do material para ir avançando e montar as peças e fazer essa confecção, que a gente faça ensaios ali com 1 dia, com 3 dias, com 14, né? Então, ensaios mais rápidos para ter essas primeiras leituras e realize uma projeção. Não tem problema algum. E aí, qual que é a evolução desse ensaio? Então, esse ensaio, pessoal, é um ensaio básico. Então, por exemplo, estou realizando lá uma betonada, né? Então, fiz uma betonada de concreto que vai ser aplicada dentro da minha obra. Retiro a amostra para fazer teste de compressão, para ver se aquele concreto vai chegar com aquela mistura. Chegou um caminhão betoneira. Então, chegou um caminhão betoneira, vou fazer 2 ensaios. Vou fazer esse aqui e o outro que eu vou mostrar ali, que é o ensaio no estado fresco. Então, retiro a amostra para fazer ensaio de resistência. Se não atingir, eu consigo o quê? Cobrar da própria concreteira, né, em si. Ó, o material de vocês não chegou na resistência correta, né? Então, a gente consegue ter uma certa garantia desse processo e dessa qualidade, tá? Além desse ensaio aqui de resistência à compressão, a gente tem uma evolução dele, que nos dá algumas informações adicionais. E esse ensaio que dá algumas informações adicionais é o ensaio de módulo de elasticidade, esse aqui. No ensaio de módulo de elasticidade, a gente vai colocar na lateral do corpo de prova alguns equipamentos, que é o que a gente chama de string gauges. São esses equipamentos aqui, ou extensômetros. Vocês também conseguem, né, por esse nome. E aí, esse equipamento, ele vai auxiliar para a gente medir as dimensões do corpo de prova durante a realização da aplicação de carga.
Então, o procedimento é similar com o de resistência à compressão. No entanto, durante o processo de aplicação de carga, a gente vai conseguir ver o quê? Essa movimentação lateral que o corpo de prova vai estar sofrendo. Então, como que o meu concreto se deforma quando eu faço aplicação de carga? É isso que o módulo de elasticidade vai trazer para a gente. Então, à medida que eu vou aplicando carga, pessoal, meu corpo de prova vai ficando um pouco maior. Então, ele vai ficando mais gordinho, ele vai ficando, né, vai se abrindo até que ele quebre. Claro que é um material frágil e ele quebra rápido, com certeza. Mas nós vamos ter uma pequena variação ali de deformação. E é isso que o ensaio de módulo de elasticidade estático consegue pegar. Então, a gente consegue analisar essa deformação à medida que a carga está sendo aplicada. Nós temos também uma normativa para a realização do módulo de elasticidade. E aí, o que ela tem de diferente em relação à resistência à compressão? Na resistência à compressão, a gente vai fazer uma aplicação de carga rápida. Claro, ela tem uma velocidade definida pela norma, né? Então não é tão rápida assim. Vai aplicando naquela velocidade contínua até que ele rompa. Beleza. Aqui no módulo de elasticidade, não. Ao invés de a gente fazer uma aplicação só de carga contínua, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de patamares de aplicação de carga. Então, eu vou aplicar uma tensão inicial, aplico, e daí para de aplicar carga. E daí aplica de novo, para de aplicar carga. Aplica de novo, para, dá uma pausa, e aí sim faz o último carregamento até o corpo de prova romper. Então, a gente analisa esses patamares de carregamento. Com isso, eu tenho uma visão mais completa de como o meu corpo de prova, de como o meu concreto vai estar se deformando com essas aplicações. Então, fiz aplicação, parei. Fiz aplicação, parei. Fiz aplicação de carga, parei. E aí sim eu aplico até romper. Então, eu consigo analisar esses patamares e como que o meu concreto se deforma. Aonde que ele consegue voltar, em que momento que ele começa a ter uma deformação permanente, a formar fissuração, né? Até o momento que ele vai, de fato, romper. Então, esse ensaio aqui, o módulo de elasticidade, ele é um pouco mais demorado, tá? Então, ele leva um pouco mais de tempo. Não é muito mais tempo, tá, pessoal? Acho que vai, ó, se o ensaio de resistência vai mais ou menos uns 2, 3 minutos no máximo, né? Dependendo da resistência, esse aqui vai levar tipo uns 6 a 8, então ele leva tipo o dobro, um pouquinho mais, para estar sendo realizado. Mas é um processo também que pode ser feito em laboratório e ele dá, né, uma interpretação aí complementar para a gente entender como que o nosso concreto vai se deformar ao longo do tempo. Então é uma coisa que funciona bastante nesse sentido. Quando a gente fala da área de pesquisa, por exemplo, né, dessa parte de controle tecnológico de material, então uma concreteira, um local de concreto usinado, uma fábrica ali de elementos pré-fabricados. Galera, esses ensaios, esses dois aqui, esse aqui já é o básico, né? Mas esse aqui se torna básico também. Então, é um ensaio aí que complementa muito bem as informações e normalmente eles trabalham em conjunto, certo? Deixa eu mostrar num corpinho de prova montado. Só para vocês verem como que ele fica, né? Eu tenho algumas imagens, mas até eu achar, vou pegar da internet mesmo. Estático. Aqui, ó. Consigo mostrar para vocês aqui. Então, o que acontece? A gente vai pegar o mesmo corpo de prova, o método do ensaio, né, é similar ao que a gente utiliza para resistência à compressão, então é a mesma prensa, o mesmo processo. O que vai ter de diferente é isso. Então, a gente vai... A gente vai o quê? Incluir, né, os string gauges, então colocar esse material ali na lateral do corpo de prova, esses extensômetros, e eles vão fazer essa medida de deformação ao longo da aplicação do ensaio. Então, faz a aplicação,
tira, faz aplicação, tira, aplicação, então até que o corpo de prova chegue no ponto final, né, onde ele se rompe. E aqui está um corpinho de prova rompido, ok? Inteiro quebrado. Esses ensaios aqui de resistência, alguém já viu, já fez? Resistência à compressão básica ou esse aqui de módulo? Boa noite, professora. Boa noite. Na nossa empresa lá, a gente está trabalhando com esse PSQ. Eu faço a coleta direto dos corpo e módulo de prova. Ah, você mesmo que molda? E Daí faz resistência? faz a resistência. 28 dias e 63. 73. É bom que daí tem uma evolução, né? Tem alguns valores aí, 63, 90 dias, são valores bons de estar fazendo. Chegam a fazer antes ou não? Oi? Chegam a fazer tipo com 7, com 14 ou não? Raramente. Raramente, mas com 28 mesmo, né? 28, porque a nossa obra é casas populares, né? Então não necessita assim com tanta urgência. Não, faz sentido. Se puder fazer 28, mantém sempre o 28, que é um valor bom ali. É o valor estrutural, né? Básico. Então, fica um valor jóia. E em relação à variação de resistência, já pegou? Bastante. Bastante? Então, quando se diz, às vezes eu não posso moldar, o mestre de obra molda, quando chega lá para fazer o resultado, dá 17, 14, Dá diferença, né? até 12 já peguei. Ele acaba, não tem como, né? Mesmo que a gente faça uma mistura de concreto que mantém o mesmo traço, que tem a mesma confecção, dependendo do dia o concreto vai mudar, então cada concreto vai ser único e cada corpo de prova vai ser único também. Então, pela pessoa que está moldando, pelo processo em si, como que foi feito, né, a retirada e tudo, isso vai interferir, né, no valor de resultado. Não tem como. Verdade. Que joia. Galera, esses ensaios de resistência, né, que esse ensaio básico, ele tem que ser feito, né? Então, dentro da parte de controle de materiais, a gente tem algumas definições aí para vocês terem uma amostragem. O melhor seria fazer, né, sempre que tem uma mudança de mistura de concreto, né? Mas a gente tem algumas limitações aí que são reduzidas. Deixa eu pegar aqui para vocês, ao invés de eu ficar falando, eu mostrar aqui o negócio. Não é esse aqui que eu tenho aqui na outra matéria. Peraí. Não é revestimentos. Acho que é esse. Aqui, controle tecnológico. Então, o que é recomendado, né, pra gente fazer de resistência? Então, seria assim, né? Então, para concretos que sejam moldados no local, então fazer no primeira concretagem do dia, o primeiro concreto do dia, né? Fazer esses ensaios básicos, então resistência e o slump. Quando interromper a jornada de concretagem, então levando um tempo ali, né? Então teve uma parada da concretagem de 2 horas e aí vai voltar de novo. Então faz de novo os ensaios. Quando troca os operadores, então principalmente o pessoal que está ali fazendo a confecção do concreto, porque sim, isso vai fazer diferença na mistura. E, né, para o concreto usinado, a gente fazer daí a cada betonada. Então, a cada caminhão betoneira, a gente fazer a moldagem de corpos de prova para levar isso para laboratório, tá? Esse seria uma amostragem aí recomendada para conseguir ter um controle tecnológico legal da nossa obra. Além de fazer o ensaio de resistência, né, ensaio de resistência à compressão, a gente fazer o ensaio de consistência. Aquele ensaio básico bonito, né? Deixa eu retirar daqui. Qual é o ensaio de consistência?
o famoso. Espera aí. Acho que eu saí. Só um segundo. Saiu. Espera aí, só um segundo, pessoal. Deu ruim aqui o negócio. Galera, me dá um segundo, eu vou sair e entrar de novo para arrumar isso aqui. Sério, bagulho hoje? Eita vida. Última aula. Me faz uma dessa. Aí, vamos ver se dá agora. Agora foi. Voltou? Estão me vendo? Voltou? Pessoal, qual é o outro ensaio, né? Que é o ensaio básico em si, para a gente estar realizando? O ensaio do abatimento do tronco de cone ou o ensaio do slump test. Então, esse ensaio, pessoal, é um ensaio que vai medir a consistência do meu concreto no estado fresco. Então, ele vai medir o quê? Essa propriedade que a gente chama de trabalhabilidade. Então, a gente vai conseguir, através dos resultados de slump, definir se esse concreto está mais trabalhável ou menos. Então, através do slump test, a gente consegue fazer essa definição antes de utilizar o material. Então, ele é recomendado, sim, de ser realizado nas mesmas situações que a gente viu ali anteriormente. Então, né, assim que a gente tem a primeira concretagem do dia, sempre que trocar de operador, em todos os caminhões betoneira. E esse procedimento, né, ele é regido pela NBR NM 67, de 1998. Então, o procedimento é o mesmo. Como que a gente vai realizar o procedimento? Então, nós vamos ter um cone metálico, uma base normalmente para deixar aquele espaço linear, pode ser metálica, pode ser um pedaço de madeira, pode ser uma região ali de piso que esteja mais lisa. E aí a gente vai ter uma haste metálica, igual a que a gente utiliza para fazer o adensamento do corpo de prova. Aí o objetivo é fazer o quê? São 3 camadas com 25 golpes. Então a gente pressiona o cone com os pés, né? E aí faz a montagem da primeira camada, realiza os 25 golpes de adensamento. Vem lá com mais uma camada, mais 25 golpes de adensamento. E a terceira camada, os últimos 25 golpes, rasa a superfície, retira os pés e aí vai subir o cone. Subindo o cone, o nosso concreto ele vai descer. E aí a gente vira o cone ao contrário, coloca a haste e faz a medida do slump. A medida do slump é a medida desse abatimento do tronco de cone, ou seja, o quanto que o meu cone de concreto desceu. E aí, quanto maior for o slump, mais fluido está o meu concreto, ou seja, mais ele vai descer. Quando ele tiver com mais composição de água ou só mesmo mais fluido, ele vai descer e o slump vai dar maior.
Se ele tiver um pouco mais consistente, o slump vai dar menor. Se ele tiver muito seco, o slump vai dar quase zero, ele não vai movimentar quase nada. Então a gente consegue observar através desse ensaio como está a consistência e a trabalhabilidade do meu material ali no primeiro momento, antes de eu levar ele para aplicação. E aí, se eu precisar ajustar, eu tenho tempo de ajustar antes de eu levar para ele ser aplicado em si, certo? Galera, a gente pode pedir uma característica de consistência na hora de pedir o caminhão betoneira, pode ser um dos fatores aí para compra mesmo, né? Então, pedir uma resistência, obviamente, e podemos pedir uma consistência para a gente conseguir aplicar da forma que for mais interessante. Então, se eu preciso levar o concreto lá para alturas, né, bem para pavimentos aí, para altos pavimentos, e aí eu vou precisar bombear esse concreto, eu vou precisar de um material mais fluido para ele não entupir a bomba. Consequentemente, né, eu posso pedir um slump aí que seja maior, para a gente conseguir ter um concreto mais fluido. Agora, se eu não preciso, se eu vou trabalhar com material ali, né, na própria fundação, por exemplo, eu posso pedir um concreto um pouco mais consistente. Se eu tenho um elemento estrutural que está muito armado, então que tem muita armadura, e eu quero garantir que o concreto consiga entrar naqueles espaços e concretar a minha peça por completo, né? Aí eu posso pedir um concreto um pouco mais fluido, ou posso fazer um concreto um pouco mais fluido. Galera, quando eu falo de fluidez para vocês, a tendência, né, do pessoal da nossa área é sempre pensar em água, tá? Quando eu falo em fluidez, é um concreto fluido, mas não é um concreto com mais água, tá? A quantidade de água que tem no concreto vai diretamente interferir na sua resistência. Então, quanto mais água eu vou colocando no concreto, menos resistência eu tenho. Isso é o que a gente chama de lei de Abrams. Então, pensa comigo. Eu tenho uma quantidade de água no concreto, joia. Aí eu vou colocando mais. Essa água, ela vai entrar em contato com o cimento, vai hidratar ali e parte dela vai evaporar para o ambiente. Essa água que evapora, o que ela vai deixar ali? Espaço vazio. Então, quanto mais água eu tiver, mais poros eu tenho, menos material vai ser formado ali naquele espaço, porque eu tenho água sobrando, ela vai evaporar. Consequentemente, eu vou ter mais poros e eu vou ter uma menor resistência. Então, é uma proporção linear. Quanto mais água eu tenho, menor é a minha resistência. Aí vocês me perguntam, então, professora, como que eu consigo melhorar a fluidez de um concreto, deixar ele mais trabalhável, chegar num slump maior, né? Deixar ele descer um pouco mais, sem acrescentar água. A gente tem uma coisa mágica aí no mundo dos materiais de construção em si, que é o que a gente chama de aditivo, um aditivo plastificante ou superplastificante, com pequenas proporções de aditivo, em torno aí de 0,5% até 3%, a gente consegue fazer com que o concreto abra, então com que ele fique bem mais fluido, sem a gente mexer na resistência, sem acrescentar água. Então, é um material aí que traz essa fluidez que eu tô falando para vocês, sem mexer na quantidade de água e sem reduzir a resistência. Deixa eu mostrar para vocês um concreto normal e um concreto com aditivo. Como que ele fica. Aqui, ó. Galera, o mesmo traço, só colocando esse material. Olha a diferença que dá, né, no slump em si. Então, eu vou ter lá o material concreto, certo? A sua consistência, então ele tem um slump ali, um slump um pouco mais alto, né, em si, então ele movimentou, mas movimentou pouquinho. Lembrando que a leitura do slump, pessoal, é sempre na parte de baixo da haste, então na parte inferior da haste, não na parte de cima. É aqui, ó, na parte de baixo da haste. Peraí.
Minha caneta tá me trollando. Eu já falei pra vocês que as minhas coisas estragam nas últimas semanas, então, tá? É o que tá acontecendo, certo? A gente faz a leitura sempre na parte de baixo e no meio do cone, no meio dessa caída, né? Pra gente conseguir ter uma leitura ali do slump test. Aí, pessoal, o mesmo concreto com a presença do aditivo. Então, ele fica bem mais fluido e o seu slump fica, consequentemente, muito maior. Então, ele desce inteiro, certo? E aí, com a presença desse material, eu não modifico a quantidade de água e eu consigo ter um material mais trabalhável, então que possa ser bombeado, que possa ser até autoadensável, né? Consigo trabalhar nesse sentido. O que eu trouxe aqui para vocês do ladinho são alguns slumps básicos, não necessariamente que só esses slumps funcionem, a gente pode ter algumas variações dependendo do tipo de concreto. O slump vai mudar, né, dependendo do tipo de material que eu tenho, do cimento, da brita, da areia, da quantidade de água, de como que foi feita a mistura, de como que estava a betoneira, então como que está o tempo, essas coisas vão se interferir no nosso slump, tá? Mas para vocês terem uma noção mais ou menos da numeração, né, e dessa classificação do slump em si. Alguém faz slump, já fez slump, faz slump todo dia, não aguenta mais ver o slump? Ou nunca fez o slump? Esse vocês conhecem? Já tinham visto? Já fazem? Não fazem? Tudo bom? Prazer, Tassiane. Boa noite, tudo jóia? Pode falar, Marcelo. Na obra eu também faço, professor, mas eu não quis falar. Faz sempre esse aqui, né? Normalmente faz junto. Normalmente faço junto, principalmente quando é usinado. Não é a melhor coisa, já faz os dois ali e boa, né? Tem bastante gente que trabalha, né, na área em si, daí já faz os dois meio todo dia, já tá cansado de ver. Eu tive algumas turmas que eu levei para laboratório, assim, que eles já nem aguentavam mais falar, professora, esse eu faço demais, esse já não quero, né? É um tipo de controle bem recorrente. Né? É verdade. E é um ensaio fácil de fazer e rápido, né? Então não tem por que a gente não realizar. É bem importante de fazer ele, sim, né? Com toda essa frequência que a gente utiliza. Galera, o último ensaio. Último ensaio de hoje, teste em aço. Então a gente viu ali quais são os principais para concreto, né? Obviamente que a gente tem mais ensaios para concreto. Então quando a gente tem um concreto autoadensável, a gente tem alguns ensaios diferentes, né? Para concreto autoadensável. Deixa eu até mostrar um para vocês aqui, para controle, né? Em si, para vocês já conhecerem também. Como que ele funciona? Autoadensável. Aqui, ó. No autoadensável a gente vai ter dois ensaios que são bem básicos, tá? É esses dois aqui. É o ensaio do espalhamento e é o ensaio da habilidade passante. Então, o anel em J ou a caixinha L ou, né, algum nesse sentido. Então, o do espalhamento, ele vai ser quase que um slump test. Então, o processo, né, bem similar. A gente utiliza o cone do slump,
só que ele vai ser ao contrário, então o cone vai estar ao contrário, e ao invés da gente medir essa altura do cone, né, em si, ao invés da gente medir o quanto que baixa, a gente mede o quanto que ele espalha e o tempo que ele leva para fazer esse escoamento, para espalhar. Então a gente consegue medir através de um cronômetro qual é o tempo que ele se espalha, porque ele é um concreto autoadensável, então a gente quer que ele se espalhe sozinho, que ele se autoadense. Então faz essa medida num cronômetro mesmo, a hora que solta o cone, e a gente faz a medida do espalhamento. Então faz a leitura, né, do diâmetro em si, normalmente 3 diâmetros diferentes, faz a média ali para a gente ter quanto de espalhamento que ele deu. Além disso, pessoal, no ensaio como esse, a gente consegue analisar a estabilidade visual do meu elemento, ou seja, a gente vê se esse concreto autoadensável, se ele segregou, se ele tem uma separação entre a brita e a pasta, se a pasta vai para frente sozinha e a brita fica, a gente consegue analisar essa estabilidade visual. Uma das coisas mais difíceis, né, de utilizar o aditivo é exatamente isso, porque o aditivo é muito... ele é como se fosse um surfactante, é tipo o que a gente tem no detergente ou no shampoo, então ele tem algumas partículas ali que vão englobar as partículas, né, de pó em si, de areia, e vão fazer com que elas deslizem mais facilmente, então formar, né, esse material fluido. Então ela faz com que o material abra, tá? Mas é difícil da gente manter essa estabilidade, então com o uso do aditivo é muito fácil da gente passar do ponto e ter uma segregação. Então a pasta sofrer esse processo de fluidez, mas a brita não, porque é uma rocha, então ela fica ali no espaço e aí a gente não tem um concreto em si. A gente tem pasta e agregado. Não é isso que a gente quer. Então tem que ter um cuidado bem grande para fazer a dosagem com aditivo. Eu estou testando com algumas turmas, né, em laboratório e eu ainda não cheguei numa dosagem que seja adequada. Todas as minhas dosagens estão segregando. Então eu usei 3%, virou numa sopa muito louca. Usei 1%, também não funcionou. E na última aula que eu fiz, eu usei 0,5%. Também não deu certo, não funcionou, segregou o material. Então tem que fazer, acho que um 0,3, um 0,1 aí pra gente conseguir chegar numa estabilidade legal. Isso para concreto autoadensável. Por que eu trago isso aqui, né? Que acho que é importante da gente falar. Porque hoje em dia, né, pessoal, com a compra do concreto usinado, querendo ou não, a gente vê essa necessidade de ter um concreto que seja mais bombeável, que seja mais fluido, e ele pode vir para esse lado, né? Dependendo da consistência, ele pode ficar muito fluido. E aí, consequentemente, os nossos ensaios básicos ali, o slump já não funciona muito. Então a gente pode vir para esses daqui. Além do espalhamento em si, que pode utilizar o mesmo equipamento do slump, nós podemos ter o ensaio da habilidade passante. E o ensaio da habilidade passante é para ver se ele vai funcionar nessa passagem pelas armaduras. Então a gente analisa o tempo que ele leva e qual vai ser o seu espalhamento final em um anel, onde esse anel aqui ele vai representar diferentes armaduras. Então, para ver se ele consegue passar por todas elas num tempo legal. Que o objetivo do concreto autoadensável é exatamente esse, né? Que a gente consiga fazer com que ele passe por todos os obstáculos e não precise da gente colocar um vibrador mecânico em si para fazer esse adensamento. É para facilitar a nossa vida. Então, tem algumas normativas nesse sentido. Esses dois aqui são ensaios básicos para concreto autoadensável. E aí, vamos falar do último. O último é o teste em aço. E aí o teste em aço vai ser o quê? Vai ser um teste de resistência à tração. Então, pessoal, dentro, né, dos nossos elementos estruturais, a gente vai ter as vigas, as lajes, os pilares e os elementos de fundação. Os pilares e os elementos de fundação, eles vão ter duas solicitações básicas, que são solicitações de compressão. Então, de tentar apertar o material. Quem que resiste muito bem à compressão? O concreto. O concreto resiste muito bem à compressão, tanto que é o ensaio que eu realizo e é o valor que eu utilizo para fazer o projeto estrutural. Joia!
aonde que entra o aço, né, pessoal? Óbvio que ele vai ajudar, sim, né, a segurar essas solicitações de compressão também. A gente vai dimensionar ele para ajudar a segurar em outras coisas, então em movimentação de flambagem, né, para fazer a passagem de carga para o solo da maneira correta, beleza? Mas o seu uso principal e essa combinação do concreto com aço que gera o tal do concreto armado é por causa da sua resistência à tração. Então, em vigas e em lajes, a gente vai ter um elemento estrutural. Espera aí. Aqui. Nós vamos ter um elemento estrutural, ok, que vai sofrer na parte de cima compressão, mas na parte de baixo das vigas e lajes, por causa, né, dessas forças distribuídas que vão estar ali atuando, ele vai sofrer tração. Então tem essa tendência do material estrutural, do elemento, de abrir. Por isso que a gente coloca o aço, porque o concreto não resiste bem à tração. Ele resiste em torno de 10% do que ele resiste à compressão. Então, se a compressão ele resiste lá 30 MPa, a tração ele vai segurar 3 MPa. É muito pouco, certo? Então, a gente coloca o aço, né, as nossas armaduras principais nesses locais onde o elemento estrutural está sofrendo tração. E aí nós podemos, claro, analisar e fazer um teste de resistência à tração em qualquer tipo de barra de aço. Então, esse teste é feito pela normativa 6892 de 2013. E aí, como que é o processo? A gente vai pegar uma amostra de uma barra de aço em si, pega um pedaço dessa barra, pode ser qualquer bitola, qualquer diâmetro, né? Dependendo do que eu quero analisar. Aí a gente vai pegar essa barra, vai posicionar num equipamento como esse aqui e vai fazer a aplicação de carga abrindo essa barra, então tracionando ela. E aí, nesse processo de tracionar a barra, a gente vai analisar a tensão de deformação. Então, o aço, diferente do concreto, ele é um material dúctil. O concreto é um material frágil, ele se deforma pouco e aí ele quebra. O aço não. O aço é um material que vai ter uma deformação plástica muito grande. Então, a gente vai realizar esse processo, né, de analisar a sua deformação. Deixa eu fazer isso aqui. Aumentar isso aqui. Para mostrar para vocês como que acontece, né? A evolução da deformação. Então, como que rola o negócio? Vai, meu filho. Aqui. A gente vai ter uma primeira fase do aço que vai sofrer deformação elástica. O concreto também tem isso, mas é uma proporção muito menor, né? Então, ali, eu tô aplicando tensão. Se eu tirar a tensão nesse espaço, o meu aço vai voltar para o tamanho original. Então, é uma deformação elástica, vai e volta, vai e volta. Então, aqui ele consegue voltar. A partir de uma certa aplicação de tensão, ele vai apresentar uma deformação que a gente chama de plástica. Então, é uma deformação aonde, se eu tirar a carga, ele não vai mais voltar para o tamanho original. Ele já está deformado, de uma maneira que não volta. Então, vai deformando. Aqui, pessoal, é onde o concreto romperia. Então, ele tem uma deformação plástica, ela não é muito longa, e aí a gente vai ter a ruptura do concreto. No aço, não. Depois da deformação plástica, a gente tem um ponto que a gente chama de estricção. Então, nesse ponto de estricção, o nosso aço ele vai virando um fio. Então, pensa comigo como se fosse um chicletes. A gente vai puxando os chicletes, e aí ele vai virando um fiozinho, até que ele rompa. Então, esse processo de virar um fio é o processo de estricção. E aí sim, depois que tem a estricção, vai ter naqueles pontos ali pequenininhos, né, que virou fio, a fratura. Aí o nosso aço sim realmente quebra, certo? Então ele tem uma resistência, pessoal, muito maior do que a gente tem
no concreto, né? Tanto a tração quanto a compressão também, se a gente fosse realizar o ensaio. Ele consegue segurar muito mais e assim a gente consegue analisar qual vai ser, né, a nossa resistência desse material quando ele está solicitado a tração. Então ele segura muito bem. Principalmente o quê? Para manter um controle tecnológico de aço comercial, por exemplo, para a gente fazer uma análise se eu estou com desconfiança do aço que eu estou comprando, a gente consegue utilizar isso aqui para trabalhar. Quais são os nossos aços comerciais? Né? Vamos conversar sobre os aços comerciais. Deixa eu pôr aqui. De estrutura em si, o que a gente usa, né? Nós trabalhamos dentro disso aqui, pessoal. Deixa eu copiar para cá. Deixa eu duplicar aqui. Aqui. Nós trabalhamos dentro da categoria do CA50 e do CA60. É dentro dessas duas que a gente trabalha. As barras de CA50 são as nossas barras comerciais. Então, a partir ali do FID 8, se eu não me engano, acho que o FID 6 e 3 já é CA50. FID 6 e 3, 8, FID 10, 12,5, né? FID 16, FID 20, 25, 32, todos esses aços são CA50, ou seja, eles têm uma tensão de escoamento, uma tensão de resistência à tração de 500 MPa, ou 50 kgfm por milímetro quadrado. Então, todos os nossos aços padrão aí, a gente trabalha com aços que têm essa resistência à compressão, 500 MPa, é o aço CA50. E aí o aço CA60 são essas bitolas que são menores, então vem lá a bitola de 5, a bitola de 4,2 e os nossos fios ali, arames. Então esses fios vão estar aqui no CA60. O CA60 vai ter resistência à tração de 600 MPa, ou 60 kgfm por milímetro quadrado. Ok? Esses são os nossos materiais aí utilizados para a estrutura. Galera, essa prensa aqui que a gente tá vendo, essa prensa de tração, ela existe dentro da Unopar, tá? Tem uma prensa de tração ali dentro, né? Dá para fazer esse tipo de ensaio ali na prensa, certo? Obviamente que agora, né, ficou um pouco mais dificultado em si. Pelo que eu sei, ela foi calibrada no comecinho desse ano em si, né? Para ela tá 100%. Precisa também de um técnico para fazer a operação dela, né? Porque não é uma prensa tão fácil de ser utilizada, e diz que a hora que rompe dá um barulhão bem legal, então é bem top o ensaio. Eu não tive a oportunidade de fazer ainda, mas, né, provavelmente aí na sequência, no ano que vem, por aí, a gente consegue realizar um ensaio como esse, certo? Galera, então falamos o quê? De vários aspectos de controle de qualidade, né? A gente está chegando aqui no fim da nossa disciplina, a gente conversou, né, nessas unidades 3 e 4 aí sobre dois aspectos bem importantes. Então, na parte da unidade 3, a gente conversar sobre essas manifestações patológicas, sobre como a gente consegue fazer essa identificação e pensar um pouco nas causas que levam a gente a ter tantos diferentes tipos de problema, começa a abrir um pouco mais a visão para a gente chegar aqui na parte da unidade 4 e pensar um pouco na importância desse controle tecnológico. Então, esses processos, né, de pensar no controle de compra de material, de pensar numa verificação dos processos em si, de ter um cuidado, né, de acompanhamento enquanto a obra está sendo realizada, não só na fase estrutural, mas em todas as fases, até o momento de acabamento, fazer esses ensaios aqui nos nossos materiais frescos, nos materiais ali que vão estar compondo a estrutura. Então, todos esses processos, se a gente for ver, né, no todo, o negócio parece muito grande e muito
minucioso até demais, então uma coisa, né, que fica muito gigante no todo, né, no volume. Mas, pessoal, são processos essenciais para a gente cada vez mais melhorar a qualidade das nossas estruturas e também reduzir o aparecimento dessas manifestações patológicas. Então, os últimos pensamentos que eu quero trazer para vocês aqui dentro dessa disciplina estão muito relacionados com isso. Então, começa aqui. Qual é a importância? Deixa eu trazer para cá. Vamos para a parte de filosofia do negócio. Qual é a importância de um controle de qualidade nas diferentes etapas de um processo construtivo? Acho que à medida que a gente foi avançando nessa disciplina, esses aspectos foram ficando cada vez mais claros. Então, a gente entrou lá na primeira unidade, conversando sobre Lean Construction, falando de sistemas estruturais diferentes, do steel framing, do D-framing, dos elementos pré-fabricados, e tudo, né? Todos esses tipos de estruturações diferentes, o que eles tinham em comum em relação a aspectos ali de vantagem, né? Por que a gente está indo para esse lado e modificando um pouco das nossas estruturas, mesclando as nossas estruturas, né? Saindo um pouco do convencional e juntando com esses elementos diferentes, vem muito dessa parte de controle de qualidade. Então, ter um controle mais rigoroso, mais pensado, mais minucioso, para a gente evitar os diferentes tipos de problemas que podem ser causados quando a gente não tem um planejamento inicial e não tem um material bem feito. Saindo lá da unidade 1, a gente foi para uma unidade que falava basicamente de conforto, né? Então ela falava de conforto térmico, de conforto acústico, de conforto lumínico. E aí a gente pensa o quê, pessoal? Não só na qualidade material, que foi a primeira coisa que a gente analisou, estrutura, mas a gente pensa na qualidade para o usuário, em uma coisa que seja funcional, que sirva para aquela pessoa ali que está, né, recebendo aquela obra, que vai estar fazendo uso daquela edificação. Então, uma coisa que seja funcional e que seja pensada, né? A gente analisar aspectos que num primeiro momento ficam até esquecidos, né? Quando a gente pensa numa edificação, num volume de trabalho e tal, em criar um projeto arquitetônico, em trazer um condomínio residencial, uma situação de obra pública, né? Uma parte de comércio, a gente esquece um pouco desses aspectos de conforto que hoje são essenciais, que sempre foram, né, mas que hoje são mais pensados e que precisam, né, tá aí sendo incluídos para a gente ter o quê? O que traz a norma de desempenho, para a gente ter aqueles critérios da habitabilidade, para melhorar o espaço que aquela pessoa vai estar utilizando. Então, a importância do controle de qualidade, ela sai um pouco, né, da parte de material e ela se estende, pessoal, para todas as vertentes de construção. Aí, saindo da parte lá, né, de conforto, a gente foi na sequência para onde? A gente foi para as manifestações patológicas. Então, a hora que a gente entrou nas manifestações, para mim, né, fica muito evidenciado quais são os problemas. Então, o que acontece, aonde que acontece, por que acontece. E normalmente, vocês viram lá nas porcentagens que eu trouxe para vocês em aula, né, esses problemas acontecem, né, pela falta de planejamento inicial, então naquela fase de projeto, e acontecem no momento da execução. Então são os dois pontos aonde nós, como profissionais, temos que focar. É ali que a gente vai conseguir fazer essa variação, ali que a gente vai conseguir fazer essa melhora, essa otimização dos nossos processos e evoluir a nossa área, tá? É nesses espaços. E aí, fechando aqui, né, pessoal, quais são as opções de controle? Como que vocês podem fazer esse controle? Galera, aqui, né, o mundo aí é o limite, então não tem, né, como eu falar para vocês que não tem recurso, tem muito recurso. Pode ser de uma forma mais analógica, né, utilizando fichas manuais, né, utilizando um controle ali mais reduzido em si, então mais focado em uma só pessoa ou em poucas pessoas. Pode ser um controle todo tecnológico para conseguir utilizar diferentes softwares de programação, de orçamentação, de movimentação de pessoas, de compras e tudo mais.
o que for necessário, pessoal, o que funcionar para vocês e para sua empresa. Então, a importância do controle, ela é em tudo, certo? É uma importância aí para a gente evoluir na área de construção. E é uma das coisas que eu vejo, né, e que eu convido vocês a perceberem também, que as empresas estão trazendo aos poucos. Então, dentro da nossa área, o que está evoluindo, o que está crescendo, o que está tendo, né, um futuro promissor aí que a gente fala em épocas tão difíceis, onde a gente tem, né, algumas crises aí que pegaram bem, né, quando eu estava me formando, que foi em 2016, a gente teve uma crise de construção bem pesada, então eu lembro da minha turma ter muita dificuldade para conseguir até estágio aqui na cidade, né? Eu, inclusive. Então teve uma crise pesada e a gente viu algumas construtoras, algumas empresas que foram aos poucos, né, prosperando. E eu vejo muito em comum essa parte do controle de qualidade, de ter um cuidado com o que vai ser entregue para o cliente, como que vai ser feito isso, em ter essa proximidade, né, com o cliente em si, conseguir vender uma coisa, né, que esteja dentro do que o cliente pensou e que esteja pensado para ele. Então, que tenha esse cuidado de se colocar no lugar do cliente e pensar em como que ele vai estar utilizando aquele local. Então, galera, meu pensamento final para vocês é esse. E aí vamos dar, né, uma última conversada em relação a vocês. E vocês, em relação ao que vocês estão vendo, não só nessa disciplina, mas no curso inteiro. Que tipo de profissional que vocês vão querer ser? Para que caminho vocês vão a hora que vocês se formarem, né? Vocês já pensando aí, né, nos seus próprios trabalhos, nos seus estágios, nesses contatos que vocês vão ter. Que tipo de profissional que você vai escolher ser? Vocês vão continuar fazendo o que sempre foi feito? Vocês vão buscar evoluir os processos, buscar utilizar um material novo, né? Buscar gerar uma inovação que possa fazer uma nova revolução aí dentro da nossa área, tentar seguir por um caminho onde o controle de qualidade seja maior, tentar seguir por um caminho um pouco mais sustentável, para a gente pagar um pouco dessa dívida de resíduos, né, que a nossa área tem tanto, tentar também pensar nessa redução de resíduos em si, fazer um controle para cuidar desse processo, fazer uma destinação correta, trazer um primeiro pensamento nesse sentido e, claro, obviamente, pensar no cliente de uma forma mais humana. É uma das coisas que tem me chamado muita atenção assim nos últimos meses, né? A gente viu esse lance da tecnologia ser o nosso meio principal de contato em si, e fica um contato muito complicado, né? Mas aí que eu vi a importância de ter esse contato humano e ter esse pensamento humano, e o quanto que a gente consegue tão rapidamente fugir disso, né? Então, nós como profissionais da área, temos que ir pensando nessas evoluções. Além da gente falar um pouquinho de como você quer ser como profissional, pensar também em quais são as suas metas, tá, pessoal? Então, eu entendo que vocês estão aqui numa fase de estudo, vocês estão no momento que vocês escolheram, né, tá estudando e tá dentro desse curso, e aí eu pergunto para vocês, né, nesse sentido, para trazer um último pensamento, uma última análise, quais são os seus planos, as suas metas depois daqui? Por que você entrou para fazer engenharia? Por que nesse ano tão difícil, né, que foi um ano tão pesado, você tá aqui, você sobreviveu nesse sentido e você tá se planejando e você não deixou, né, o negócio cair e tá continuando fazendo o seu curso. Eu sei que à medida que vocês entraram, vocês tinham um objetivo muito claro e ao longo do curso, pessoal, esses objetivos vão caindo, a gente vai esquecendo um pouco, né, com o dia a dia do negócio, e eu acho que é bem importante trazer aqui no fim dessa disciplina, né, essa visão e esse pensamento aí geral. Relembrem o seu objetivo, por que você entrou aqui, por que você está nessa universidade, por que você está pagando ali tão caro todo mês para estar tendo esses recursos, para estar tendo esse acesso e estar fazendo as disciplinas. E galera, não deixem a peteca cair nesse ano e nos próximos anos também. Foi um ano pesado, a gente está fechando aí, né,
agora na semana que vem com a semana de provas em si. Então, finalizando o ano, finalizando o nosso semestre, não deixem cair, certo? Vocês conseguem, vocês estão aí evoluindo. Isso é claro, né? Para quem é professor, mesmo a gente não tendo esse contato pessoalmente, né, que é o que todos nós gostaríamos. Eu sei que foi uma situação muito atípica, mesmo assim, eu tive alunos que conseguiram, eu vi as turmas, né, conseguirem fazer o seu máximo, foram atrás, se interessaram, tentaram assistir as aulas de qualquer forma, né, seja aqui pelo Teams, no horário da aula ou mesmo depois. A gente tentou trazer para vocês, os professores, né, tentaram trazer a maior quantidade de recursos que a gente tinha, né, para tentar deixar esse contato um pouco melhor. Galera, não esqueçam disso, ainda mais num ano difícil como esse. Não esqueçam do seu objetivo final, porque isso vai fazer muita diferença para vocês conseguirem prosperar, e vocês já estão prosperando. Então, foquem em aproveitar os recursos, entender a matéria, aproveitar o máximo dela, porque esses aspectos, essas conversas, essas trocas que a gente tem, tanto aqui quanto nos trabalhos que vocês fazem, nas provas que vocês respondem, o objetivo disso é que vocês vão criando pensamento lógico dentro da área, que vocês vão evoluindo, né, no seu conhecimento técnico, que vocês vão avançando nesse sentido. E nunca é com o objetivo de ferrar o aluno, de baixar nota, né, de fazer uma turma reprovar. Não vejam por esse lado, tá? Vejam uma oportunidade de vocês crescerem dentro da área e aprenderem ao máximo, certo? Então foquem nisso aqui. Lembrem das suas metas, beleza? Que eu acho que para essa fase final aí é o que vai ser bem necessário. Tá joia? Filosofamos bastante, certo? Aí, pessoal, antes da gente finalizar por completo, vamos falar da nossa prova, então, das nossas últimas etapas, né? Então, como vocês sabem, essa disciplina aqui, ela ficou com um trabalho só, certo? Que é um trabalho de laudo diagnóstico, e esse trabalho fecha hoje, certo? Hoje à meia-noite. Galera, não consegui abrir o trabalho, professora. O que eu posso fazer? Utiliza esse tempinho que a gente vai ter aqui depois, hoje eu vou acabar a aula um pouco mais cedo, e faz o que você conseguir, certo? Então vai lá dentro do que eu pedi para vocês, vê lá qual é o trabalho e faz o que vocês conseguirem fazer. Dentro do que você trouxer, eu vou dar a nota, certo? Se tiver o trabalho completo, aí eu vou trabalhar com a nota 100%. Se não tiver, eu vou dando parciais. Então, galera, foco lá na meta, certo? Nós temos um único trabalho, um trabalho valendo 1.500 pontos. Aí, antes de eu falar da prova, eu queria perguntar se alguém tem dúvidas em relação ao trabalho, se quer tirar alguma que precisa de alguma ajuda, né, para finalizar, alguma coisa assim. Como estamos? Acho que tá de boa. Tá de boa? Beleza? Pessoal, eu vou corrigir esses trabalhos até sexta-feira, tá? Então, eles entram no AVA até sexta. Eu tenho um prazo aí mais apertadinho, mas eu vou corrigir eles para vocês, certo? E a minha ideia é dar um feedback para vocês por e-mail, né? Do que eu senti, o que eu tava vendo com o trabalho, certo? Aí, vamos falar então dela, da nossa prova. Galera, então nós vamos ter, semana que vem, a nossa avaliação oficial 2, certo? A avaliação oficial 2, ela vai ocorrer, então, no dia 2, prova. Dia 2/12. E aí ela vai valer 4.000 pontos. Então, essa prova, assim como a anterior, ela é feita e produzida, né, por mim, certo? Então, eu vou trabalhar com as questões em si, vou trazer ela para vocês. E aí, ela está aonde? Então, ela é um questionário online no AVA e ela fica na seção 1.1 da disciplina. Então, é lá que ela vai aparecer. Então, disciplina de Tecnologia das Construções 2, vocês vão lá na aula 1,
certo? Da seção 1 e ela vai estar lá. E aí, ela vai abrir. Então, deixa eu reduzir um pouco o tamanho dessas letras. Aí, ela abre às 7h15 do dia 2 e fecha 24 horas depois. Ok? Pessoal, uma das coisas que eu vi que tem bastante preocupação em si, principalmente nesses dias de prova, né? A gente vê nas primeiras ali e já trata isso para a segunda também. Que vocês não conseguem abrir nos primeiros minutos, então fica ali mais ou menos uma meia hora que a prova, né? Que vocês não conseguem acessar o AVA e tal. Galera, esse processo, né, de congestionamento, infelizmente ele é normal, tá? Como abre para todas as unidades da Croton em si, são 170 universidades ao longo do Brasil, dá uma congestionada ali nos primeiros minutos, mas o sistema está aos poucos se normalizando, então ele vai normalizando e logo vocês conseguem abrir, certo? Então não fiquem receosos quanto a isso, de é um problema só no meio, alguma coisa assim. Obviamente podem mandar ali para mim no grupo, né? Não tá abrindo, alguma coisa assim, que a gente vai acompanhando. Eu vou conversando com os outros professores normalmente e a gente vai vendo quando que o sistema se estabiliza, tá? Mas é comum, não fiquem receosos quanto a isso. Outra coisa, pessoal, vocês não vão perder a prova, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês têm 24 horas para finalizar o questionário, vocês têm 2 tentativas, então se cair a internet, se cair luz, se fechar o questionário, vocês ainda têm mais uma opção de questionário para vocês conseguirem responder. E caso, vamos dizer lá, né, pior situação possível, fechou os 2 e eu não consegui responder nenhum, vocês vão falar comigo, a gente vai dar um jeito de vocês responderem a prova, tá? Eu tive alguns alunos que aconteceu isso bem pontualmente, assim, 1 ou 2, conversei com a coordenação, tal, a gente resolveu e o aluno conseguiu entregar no mesmo dia. Então, fiquem bem tranquilos, tá? Que não, nós estamos aqui para ajudar vocês, eu vou respaldar vocês nesse sentido, tá? Vocês não vão perder a prova. Se preocupem em fazer a prova, beleza? Uma dica que eu dou para vocês é vocês abrirem um Word ou escreverem as respostas mesmo à mão, para vocês terem as respostas caso aconteça de fechar o sistema, alguma coisa assim, vocês terem elas guardadas, né, para não perder a resposta em si. Aí, galera, o que vai cair na prova? Então, vamos falar de conteúdos. Então, vai cair unidades 3 e 4, ok? E aí vão ser questões de múltipla escolha e questões abertas. Então, eu trabalho nas 2 vertentes, né, meu povo? Eu trabalho com as questões fechadas, normalmente eu trabalho com verdadeiro ou falso, ou com associe, porque daí eu consigo dar parcial. Então, mesmo que você erre um verdadeiro ou falso, eu consigo dar os outros, né, a nota dos outros, dar uma dividida, beleza? E, além disso, claro, eu trabalho com questões abertas. E aí é sempre aquela preocupação, tá, pessoal? Respondam dentro do que vocês conhecem, dentro do que vocês estão montando de resposta, não a resposta do colega. Se eu pego respostas iguais, eu vou desconsiderar, independe da situação, eu vou zerar as 2. Então, se é você que passa ou é você que pega, para mim não faz diferença nenhuma, eu desconsidero. E se for uma resposta copiada da internet, então sim, a gente consegue ver isso, né? Então, a construção de frase é diferente, é uma matéria da internet, então os caras constroem de outra forma, né? Em si, o aluno escreve de outro jeito, né? Então, eu consigo ver também e eu vou desconsiderar também. Então, não precisa, certo? Respondo dentro do que vocês conhecem, dentro do que eu tô pedindo, que tá tranquilo. Além disso, pessoal, leiam a prova, então leiam ela com cuidado. Muito do que aconteceu nessa disciplina aqui, que baixou um pouco a média dessa turma, foi falta de leitura das questões. Não foi nenhuma coisa de não saber a matéria, tá? Isso a gente consegue, né, visualizar assim ao longo da disciplina também. Não é nenhuma questão de não saber o conteúdo, pessoal, é uma falta de leitura da questão, de ler uma segunda vez, de ver se você está realmente respondendo o que eu pedi, de fazer uma resposta completa. Então, às vezes, na mesma pergunta,
eu pergunto 2 coisas ou 3 coisas, então vê antes de enviar se você está respondendo tudo que eu pedi. Então gastem um tempo para fazer a prova com calma, certo? Vocês têm tempo, tem 24 horas, pode fechar e voltar depois, tá? Caso dê algum problema, tem uma segunda tentativa. Caso dê um terceiro problema, eu tô aqui, a gente resolve. O que importa, pessoal, é vocês responderem a prova com calma. É a dica, a melhor dica que eu posso dar para vocês. Leiam a questão, releiam, vejam se estão respondendo tudo que eu estou pedindo. Foi muito dos problemas que eu tive com essa turma aí, Tec 2, foi por causa disso, tá? Por causa de leitura e não por não saber o conteúdo da disciplina. Questão de leitura. Então, tenha esse cuidado agora na última prova. Além disso, né, meu povo, quando que vão sair as notas? Então, vamos enfatizar aqui. Façam com calma. Ok? Galera, o objetivo não é vocês ficarem se batendo com o sistema, certo? O objetivo é vocês conseguirem responder a prova, beleza? Então, façam ela com calma, que tudo será resolvido, beleza? Além disso, pessoal, notas. Então, as notas estarão no portal. Até o dia 5. 5/12, ok? Até o dia 5 entram todas as notas de trabalho eu vou corrigir ainda essa semana, e as notas da prova até o dia 5 da semana que vem. Pessoal, dúvidas sobre a prova? Como estamos? Tem alguma questão? Alguma coisa que vocês querem conversar? Professor, quantas questões? Eu ainda não defini. Normalmente eu trabalho entre 8 e 10 questões. Fico nessa média aí. Dou uma mesclada. Normalmente quando é de cálculo, daí eu faço menos, eu faço mais 6. Mas como essa é teórica, eu vou para 8 a 10 questões, mais ou menos. Daí vou mesclando com essas fechadas e abertas, né? Galera, então, unidades 3 e 4, vai cair manifestações patológicas, vai cair um diagnóstico. Então, se vocês não fizeram o trabalho, ali é um meio de estudar, tá? Então, tem tempo ainda, dá para vocês finalizarem pelo menos um pedaço do trabalho em si. Quem não mexeu, quem já fez o trabalho, vocês já estão estudando. Então, vocês vão conseguir trabalhar com essa parte da prova, né, de uma forma um pouco mais treinada. Aí, unidade 4, toda essa parte de controle de qualidade, ali final, as ferramentas de gestão que a gente conversou, esses últimos aspectos que a gente falou hoje, né? A parte de controle de materiais, que foi falado na semana passada. Então, esses aspectos aí que foram abordados em relação à unidade 4, ok? Deixa eu ver o que mais. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, esqueci. Pessoal, acho que a maior coisa que vocês precisam focar agora, né, é em utilizar esses recursos. Então, vamos dizer, professora, não consegui assistir algumas aulas, o que eu faço para eu estudar para a prova? Assista as aulas. Então, eu deixo disponível para vocês sempre depois da aula, né? Eu me disponibilizei em colocar os vídeos em 2 plataformas, até porque eu já sofri um pouco com o Teams no semestre passado, então eu tô gravando aqui dentro, ele fica gravado aqui dentro, né, da própria plataforma do Teams, vocês podem encontrar ali pela conversa, né, dessa disciplina, e eu tô gravando para vocês e colocando no YouTube. Então, sempre depois da aula, eu coloco ali para vocês no grupo um link do YouTube. Então, o que eu trago para vocês de informação, pessoal, aqui, nessas 1 hora e pouco, 2 horas de aula, é o que vai ser cobrado na prova. Então, obviamente, vocês têm os meus slides e vocês têm uma oportunidade única, que é de assistir a minha própria aula antes da prova. Então, utilizem desses recursos, galera, que a gente não vai ter, né, em outros semestres, para vocês conseguirem estudar e fazer a prova tranquilamente, ok? Imagina quando eu estava no meu tempo de estudante, se eu tivesse um vídeo da aula do professor antes da prova. Meu Deus do céu!
às vezes eu não tinha um jogo de slide, eu tinha 6 slides assim meio jogado e era isso, e vai que vai. Daí eu abri o meu caderno, não tinha anotado nada, eu falava, meu Deus, o que eu faço? Né? Então, utilizem dos recursos, meu povo. Vai que vai. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Professora, dá Oi? licença, você poderia comentar novamente sobre o trabalho? Na verdade, eu estou com dúvida, sabe? Eu não comecei Claro. ele ainda. Aham, deixa eu abrir E ele aqui. eu tô em dúvida de como eu vou fazer essa apresentação dele ali, sabe? Uhum. Vamos abrir ele aqui. Como você quer que faça. Ah, eu tô com outra disciplina. Pera aí. Deixa eu abrir ele aqui, daí a gente já conversa sobre ele. Eu recebi alguns, eu posso até mostrar ali para vocês verem mais ou menos o formato, né? Então, aqui. Vamos lá falar do trabalho. Então, nós temos ali, né? O que eu quero nesse trabalho? É como se ele fosse um laudo diagnóstico desse local. Então, vocês vão montar uma capa, né? É um trabalho com capa. E aí, na sequência, a primeira coisa que vocês vão fazer é apresentar o local para mim. Então, vocês vão contar, é um condomínio residencial, né? Aqui no nosso caso, nós temos aqui. É um condomínio residencial que está situado na cidade de Guarapuava, que foi construído e entregue no ano 2012. Ele contém 4 blocos com 4 pavimentos e 2 unidades de apartamento por pavimento. Na sua área comum contém piscina, salão de festa, playground, estacionamento com uma vaga por apartamento. A sua área construída é tanto, a área total do empreendimento é tanto. Então, fazer o quê? Uma contagem ali para a gente entender qual que é o local que está sendo analisado. Na sequência, vocês vão analisar cada local. Então, vocês vão fazer um diagnóstico de cada problema. Então, nós temos aqui 10 problemas que ficaram aparentes ali naquele local. Então, o que é o diagnóstico? Vocês vão olhar a figura em si e vão dizer aonde que foi encontrado esse problema, o que é esse problema? Ah, é uma fissuração, é uma mancha com tal nome, né? É uma deformação assim assim. Então, vai identificar o que é o problema. Pode usar a própria foto aqui nesse momento. Então, é uma fissura, está na figura tal, beleza, que está na figura seguir, joia. Fala o perigo do sintoma. Então, tem tá ali acontecendo na vedação ou no local de revestimento. Então, o perigo dele é pequeno, é um perigo mínimo. Ou tá acontecendo no elemento estrutural. Então, ele é um perigo com urgência. Então, tem que pensar nesse diagnóstico aqui, nesse problema com mais urgência, resolver ele quanto antes. Para a gente saber o que tem que resolver primeiro. Aí vem lá, qual é a causa, a possível causa ou causas, se tiver mais de uma, né? Às vezes a gente não consegue definir só por uma foto, da manifestação e explicar o mecanismo. Então, por exemplo, eu tenho uma fissuração que acontece por um processo de molhagem e secagem. Então, vem lá a água, né? Da chuva em si, a umidade, e aí deixa aquele local úmido, e aí essa água evapora, e aí esse local seca e a argamassa se retrai, e aí vem de novo, umedece, expande. Então é um processo cíclico que vai causar uma fissuração como essa aqui. Daí tá lá, você está explicando o que está acontecendo. Além disso, indicar quais equipamentos ou materiais podem te auxiliar no diagnóstico. Então, o que você recomendaria de ensaio? Vou fazer um ensaio aqui, né, de analisar com fissurômetro, então ver o tamanho da fissura para ver a sua urgência. Vou analisar através de câmera fotográfica para ver qual é o local. Vou fazer retirada de material e levar para o laboratório para fazer uma análise do que tem na sua composição química. Vou fazer uma análise de resistência à compressão, tirar um testemunho. Então, indicar mais ou menos o que deveria ser feito para a gente analisar aquele problema um pouco melhor. E aí, para fechar, a gente vem com o quê? Manutenção. Então, o que vocês recomendam para o cliente de fazer naquele espaço, naquele problema? Então,
Aqui é uma fissuração que é uma fissura passiva, então que fissurou e ela não vai mexer mais. Então a gente vai colocar um material ali que seja rígido, então colocar, né, um epóxi no local, uma argamassa ali com epóxi que vai tampar, que vai ser um material, né, selante ali naquele espaço, e aí eu vou renovar a camada de revestimento de argamassa, e aí essa fissura vai estar renovada. Joia! E aí eu vou colocar o quê? Além do tipo de manutenção, colocar um material que pode ser usado, então, vou buscar ali na internet algum material dentro do que eu conversei com vocês ali nas outras aulas, tem algumas opções de material, buscar um comercial, tem vários, né? E pegar o preço. Então, você pode, né, cliente, utilizar esse material para fazer a selagem da fissura e vai ter mais ou menos esse preço aqui. Então, a gente consegue se basear pelo preço dos materiais para gerar até no final, né, uma orçamentação de material, né? Uma das coisas que pode ser feita, não que precisa para isso aqui. E aí vocês têm 10 situações para analisar. Então, tem lá uma fissuração lá na cozinha de um dos blocos, fissurações em fachada, essa fissura aqui 3 que está na quina de uma esquadria, fissura 4 que está por fora ali de uma esquadria e tem uma fissura por dentro também. Aí a gente tem algumas manchas aqui no muro, manchas escuras aqui também na sacada. Aí nós temos umas manchas esbranquiçadas nos revestimentos cerâmicos da casinha de máquinas onde tem o motor de piscina. Temos algumas manchas escuras também, dá para falar só das esbranquiçadas, não tem problema. Aí tem algumas manchas na parte de baixo do muro e algumas bolhas também na tintura, nesse muro. E na parte 10 a gente tem um descascamento de tinta também no muro que está acontecendo ali nesse muro da área comum. Esses são os 10 tipos de problema. Deixa eu abrir um de uma das meninas aqui, da turma de sexta, só para vocês verem o que eu tô falando, né, de formato em si. Peraí. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Deixa eu pegar o dela aqui que tá na frente. Pera aí que a minha internet tá meio lenta, tá? Mas já vamos. Ó, pessoal. Aqui a Luane pegou uma outra estrutura, tá? Então não foi essa aqui, né, que eu passei. Ela pegou de um outro local. Então ela montou uma capinha, colocou qual é o espaço. E aí ela foi contando. Então fez uma ficha técnica ali do espaço em si, qual é a sua área, terreno, área de estudo, né? Quem realizou as fotografias. E aí ela foi colocando os problemas. Então ela foi colocando os problemas e foi indicando. O problema é esse, deu o nome do problema, foi encontrado em tal local, o que deve fazer, qual é o procedimento e quais são os materiais que ela vai estar utilizando para fazer a manutenção. Aí veio lá para o outro problema, então outras imagens em outro local. Aí também, o que está acontecendo, né, em si, qual é o tamanho do problema, e aí colocou a orçamentação dos materiais que foram indicados para manutenção. Então ela foi fazendo isso, né, em vários problemas diferentes, certo? Esse é um tipo de formato, né? Algumas outras meninas deixaram a orçamentação toda no final, então ficou toda junta, também dá para fazer, sem problema algum, certo?
Beleza, pessoal? Relação trabalho, dúvidas? É isso aí, professora. Obrigado. Tirou um pouco as dúvidas? Sim. O que eu falo para vocês, pessoal? Quer começar agora e tal. Tenta fazer quantos diagnósticos você conseguir, né? Então faz eles completos em si, né? Se não conseguir fazer todos, não tem problema, mas tenta fazer completo para não ficar sem ter todos os itens em si. Ok? Galera, mais alguma questão, alguma dúvida? Tá de boa? Pessoal, em relação à prova, eu vou ficar disponível para vocês na semana que vem no horário da aula, tá? Então, entre 7h15 ali e 10 horas, eu respondo vocês no grupo. Então, né, se tiver alguma coisa que esteja acontecendo com o sistema e tal, ou que tiver alguma coisa de interpretação que pode tá faltando algum dado, alguma coisa na prova, vocês podem mandar ali no grupo, tá? Eu dou preferência para os grupos, porque o meu WhatsApp privado ali está uma loucura, então eu já não tenho nem controle de quantas mensagens tem por ali, então eu dou preferência para os grupos da disciplina, porque eu sei que daí são vocês em si, e eu consigo responder de uma maneira mais rápida, certo? Mas no geral, né, pessoal, aquela conversa de sempre, então façam calma, leiam as questões, ok? E aí o trabalho eu vou corrigir ainda essa semana, então estamos encerrando por aqui. Se não tiver mais dúvidas, estão liberadíssimos. E aí eu fico disponível para vocês nos outros semestres, né, galera, também, mesmo que a gente não pegue aula junto aí, o que vocês precisarem de mim, tamo junto, ok? Estão liberados por hoje. Beleza, professora. Boa noite. Beleza? Boa noite, gente. Boa semana, bom descanso, boa prova semana que vem. Professora, me tira uma dúvida. Diga. O TCC da Unopar, nós que escolhemos o tema ou eles que escolhem? Então, vocês têm alguns macro temas, que é tipo áreas grandes, assim, tipo, materiais, saneamento, solos. Aí você pode escolher qualquer coisa dentro de algum macro tema. Você pode definir o teu tema daí. Ah, sim. Daí você E é sozinho, É na sozinho, raça. na raça. Daí você passa para o tutor, né, em si, e daí ele vai analisar e ele ajuda você a dar uma filtrada no tema para não ficar muito grande e tal. Eles dão um help nisso, assim, mas é sozinho. Mas tem uma disciplina que é TCC1 e TCC2, né? Qual que apresenta nas duas? No 2. Na 1, a gente faz uma primeira montagem do trabalho. Então, você faz como se fosse, dentro da parte de pesquisa em si, a gente chama de um projeto de pesquisa. Então, você meio que dá uma começada no teu TCC, assim. Você vai escolher o teu tema, vai montar uma justificativa para ele, os teus objetivos, vai começar a fundamentação teórica. Então, você vai montar um projeto de pesquisa. Esse é os primeiros 6 meses. Aí, fecha o TCC1. Ali não tem apresentação. Você só faz as entregas das etapas ali pelo sistema. Aí no TCC2 você continua esse projeto. Então você vai trabalhar com ele para ele ficar num formato mais de TCC mesmo. Então vai fazer uma introdução mais bem feita, vai melhorar a tua justificativa, vai discutir os teus objetivos, né? Vai trazer essa discussão do TCC mesmo, né, que precisa conversar sobre o tema, apresentar dados e tal, aí essa parte vem no TCC2. Aí fechou o TCC2, você faz as 3 entregas e aí você faz a defesa. Daí tem uma defesa com banca, né, daí a banca é da universidade. Então, A professora tá lá. Com certeza. Eu tô responsável pelo TCC noturno esse ano, tanto no primeiro semestre e agora também, daí eu tô montando as bancas, né, daí eu consigo participar de algumas, e daí eu vou trazendo, eu que convido os professores, né, e tudo para estar compondo as bancas, daí eu tento dividir por áreas normalmente, os professores que conseguem trazer uma visão mais legal, né, e dar uma ajudada até para a pessoa avançar para frente e continuar o trabalho, discutir de uma forma legal, então eu tô responsável, com certeza eu tô sempre lá, né,
é uma parte bem legal, assim, do curso. Eu gosto bastante. A gente vai ter bancas. Esse ano tá sendo online. Inclusive, se vocês quiserem assistir, tem como assistir, tá? Vai ser pelo Teams. Pra ver o sistema. É isso que eu ia perguntar. Esse ano é tudo online, né? Tudo online. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, são 3 professores. Aí, o aluno vai ter o tempo dele para apresentar. Então, são 10 minutos. Pode ser 8, pode ser 12. Aí, ele apresenta e daí os professores vão fazer uma pequena arguição. Então, eles vão perguntar, vão fazer alguns comentários sobre o trabalho, né? Normalmente, cada professor faz uma pergunta, assim, simples, né? Para entender um pouco mais sobre o trabalho e para ver se o aluno entende do assunto, tá com o conteúdo ali na ponta da língua e tal. Aí passa para o próximo. Então, vai indo assim. A gente vai ter defesa na semana do dia 7 até o dia 11. Eu estou marcando para 8, 9, 10 e 11. Eu vou divulgar para vocês, então. Eu divulgo quando eu tiver Quando eu tiver com as datas prontas, eu vou fazer uma divulgação para todas as minhas disciplinas, né? Para quem quiser assistir, poder assistir. Daí entra no link ali e assiste. Beleza. Vou mandar aqui. Vou ver. Fiquei curioso. Fique curioso mesmo. Né? É importante vocês conhecerem esse sistema, que daí vocês já vão ficando mais tranquilos lá pra frente. Mas é divertido. Eu gosto de ser professora nesses momentos, assim. Daí inverte o papel. Daí quem fica na câmera é o aluno. Eu gosto desse momento. Mas então tá bom, professora. Obrigado. Boa noite. Beleza? Boa noite, até. Deixa eu fechar os vídeos. Boa noite, professora. Boa noite, até, boa semana aí. Obrigado. Valeu. Deixa eu parar as gravações.